Muito bem, queridos, vamos então pegar nossas Bíblias e vamos abri-la no segundo Evangelho do Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Marcos. Abrindo o capítulo 1, vamos ler aqui então os versículos 14 e 15. O texto diz assim, queridos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que palavra forte, palavra necessária, uma palavra urgente. Isto porque o versículo 15, ele pode ser aplicado em duas circunstâncias. A primeira circunstância em que se aplica esse versículo é exatamente o contexto no qual ele surge. Imagine Jesus entrando no cenário do seu ministério público. Jesus, enquanto aquele que era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, depois de ter sido gerado, o Cristo de Deus se faz homem, vive por 30 anos, e a partir dos 30 anos ele começa o seu ministério. E diz Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, inclusive, do Novo Testamento, o proto-evangelho, que Jesus, quando começa a pregar na Galileia, ele começa com essas duas expressões. Primeiro, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando ele diz o tempo está cumprido, ali fazia Jesus referência à escatologia do Antigo Testamento. Não sei se vocês sabem, mas havia toda uma expectativa escatológica daqueles que viveram no tempo do Antigo Testamento. Todos que vieram antes de Cristo aguardavam por um tempo de um ápice da história, em que as coisas, as promessas divinas haveriam de ser cumpridas. Eles entendiam que seria o fim dos tempos, que o Messias viria e haveria de estabelecer e manifestar ao mundo o seu reino. Então, quando Cristo diz o tempo está cumprido, é certo que ele está aqui fazendo referência a muitas profecias do Antigo Testamento, sobretudo a profecia de Daniel 9, onde você vai encontrar a profecia, toda uma contagem profética apontando a chegada do Messias. Então, quando ele diz o tempo está cumprido, ele quer dizer: o tempo chegou. O tempo tão aguardado chegou. Arrependam-se, portanto, e creiam no Evangelho. Então, o cumprimento do versículo 15 se dá na primeira vinda de Jesus. Mas nós sabemos, porque a Escritura não acaba aqui, ela continua a ser escrita, nós sabemos pela revelação contida nas Escrituras que quando Cristo vem, ele vem primeiramente para morrer na cruz. Ele vem abrir um novo e um vivo caminho na consciência humana, começando de Jesus de Nazaré, sendo Jesus esse protótipo, esse primeiro, esse pioneiro, que se torna agora aquele que é o modelo a ser seguido, é o caminho a ser seguido, de modo então que o Evangelho deve ser pregado agora em todo o mundo, e daí já se vão 2000 anos. Ou seja, se o fim, conforme pensavam e conforme aguardavam as pessoas do Antigo Testamento, não veio exatamente na primeira vinda de Cristo, nós sabemos que agora há a segunda vinda de Jesus, em que o Senhor se manifestará agora pela segunda vez, só que ele virá em glória, e ele se manifestará nos seus santos. A grande parousia, a grande manifestação de Cristo, a sua intervenção na história humana para pôr fim a toda iniquidade, a toda injustiça, a toda maldade,
e então não somente estabelecer, mas manifestar a todo mundo o seu reino. De modo então que o tempo está cumprido, versículo 15, pode também então ser aplicado aos nossos dias. Ora, o que nós estamos dizendo é que depois de 2000 anos de história da igreja, o que nós vemos? Nós do tempo presente, nós que podemos ler a história do Antigo Testamento, ler a história do Novo Testamento, do tempo de Jesus, e agora a própria história da igreja, 2000 anos de história, nós vemos que estamos no limiar da história. Só aqueles que estão muito desapercebidos, estão sonolentos, estão embriagados, é que não conseguem perceber que os tempos que nós estamos vivendo são tempos proféticos. Vivemos o tempo de Laodiceia, vivemos o tempo do cumprimento das profecias de Mateus 24, vivemos o tempo da profecia de 1 Timóteo, capítulo 3, ou 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo fala dos dias difíceis, dos tempos difíceis. Ou seja, eu creio, pela minha percepção e compreensão das Escrituras e da minha leitura dos tempos, que a igreja atual, ela pode muito facilmente ser a igreja da parousia. Ou seja, as coisas estão acontecendo muito rápido, as coisas estão saindo do controle dos homens, e os homens estão vivendo e agindo sobre a terra de tal modo que nós já conseguimos sentir os ares do princípio das dores, das angústias ou da grande angústia que virá sobre toda a terra. E é partindo então dessa percepção, desse entendimento, que cabe a nós, a todos os pastores, todos, não somente aos pastores do DEVAP, mas aos pastores de todo e qualquer ministério, voltar os olhos e o coração para as coisas necessárias, para as coisas essenciais. Ou seja, se porventura aqueles que carregam sobre os ombros alguma responsabilidade, enquanto profeta, enquanto pastor, enquanto mestre, enquanto guia, enquanto liderança, se porventura gastamos algum tempo com qualquer coisa que não tenha valor real, valor espiritual, creio que está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e começarmos a pensar em nós mesmos e no rebanho de Deus, quanto à nossa vida espiritual, quanto à nossa responsabilidade de servos e de servas de Deus, para não ocorrer, como diz da parábola de Mateus 25, que aqueles a quem o Senhor havia confiado os seus conservos, não diga no coração: o nosso Senhor tarda, Ele não virá tão cedo, não é por agora que Ele virá. E confiando nessa percepção, nesse entendimento, nesse achismo que Jesus não vem por agora, começar a comer e a beber e a espancar os seus conservos. E não somente os líderes precisam atentar para a brevidade e a gravidade dos tempos, mas cada um de nós, servo e servas do Senhor. Irmãos, não vamos brincar. Os tempos estão no fim. Vamos pensar nisso. E é preocupado, portanto, com a saúde espiritual da igreja, é que nós nos propomos a falar sobre alguns aspectos práticos acerca da nossa vida. Eu preciso, à luz da Escritura, como que iluminar a nossa situação. Nós temos que parar e pensar o que está acontecendo conosco, o que pode estar acontecendo conosco e o que fazer diante daquilo que nós estamos vivendo. Por isso que nós, então, pensamos em falar alguma coisa aos irmãos, baseado ali em Daniel, capítulos de 1 a 6. Lógico, eu não vou fazer toda a abordagem desses capítulos, mas queremos passar por ali, tomando algumas questões fundamentais e trazendo. Alguém pergunta: ora, mas Daniel?
que tem a ver com o Novo Testamento, com a nossa vida. Ocorre, queridos, que nós somos pessoas, somos seres pedagógicos. Nós precisamos de parábolas, precisamos de metáforas, precisamos de símbolos para compreender as coisas básicas e fundamentais, né? Às vezes uma figura fala muito mais do que as palavras. E sabendo nós que o Antigo Testamento, presta atenção, ele constitui em sombras e figuras das coisas referentes ao Novo Testamento, então ir ao Antigo Testamento e entender as figuras que ali estão e trazê-las em aplicação para nós, não somente é útil, mas é sobretudo necessário. Isso porque muito da nossa experiência hoje está lá no Antigo Testamento, em símbolos representados pelos símbolos veterotestamentários. E é interessante, que eu quero começar a pensar com os irmãos neste momento, são duas coisas básicas. A primeira é que quando Deus chama o povo de Israel, Deus o chama com um propósito. Sempre quando Deus chama alguém, ou chama um povo, Deus chama com uma finalidade, com um propósito. O povo de Israel tinha ali o dever, tinha a função de ser para o mundo inteiro um reino de sacerdotes. Ou seja, eles deveriam estar ali na qualidade de mediar entre Deus e os homens e de levar a mensagem de salvação. Eles eram os portadores de uma mensagem no seu tempo. Só que essa mensagem estava ali dentro do invólucro simbólico. Duas coisas importantes havia no povo de Israel. Primeiro, a terra, que é chamada de Terra Santa. Por que a terra que Deus escolhe é a terra de Canaã, que é chamada a Terra Santa? Não é porque essa expressão santa. Imagine que se todo o mundo de então, conforme em Gênesis capítulo 10, 11 e 12, era um mundo que estava em profunda rebelião contra Deus, Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, que é a nação de Israel. Deus então haveria de colocá-lo numa terra, numa região, numa geografia em que eles pudessem estar ali como que uma representação para o mundo do reino de Deus. Ora, se nós levarmos um pouco para as questões escatológicas e mesmo para as questões teológicas, nós sabemos, conforme o livro de Daniel, que existem seres espirituais, principados e potestades, que governam regiões celestiais, no sentido de que existe um governo sobreposto ao governo terreno. A ideia seria mais ou menos assim: imagine que existem principados, existem príncipes, existem autoridades que exercem influência sobre o governo terreno brasileiro. Seriam seres espirituais que exercem profunda influência. Nós vemos isso em Daniel 10, quando é dito que Daniel orava a Deus pedindo a resposta para a revelação daquela visão que ele tinha tido, e ele então orou por 21 dias, orando insistentemente: Senhor, revela, Senhor, mostra, Senhor, explica a visão. Então, ao cabo de 21 dias, desce o anjo Gabriel, e Gabriel fala a Daniel as seguintes palavras: olha, há 21 dias, ou desde o começo de tuas orações, saiu a ordem para eu trazer a mensagem para você. Porém, o príncipe da Pérsia me deteve por 21 dias. E agora, no meu retorno, nova batalha será enfrentada. Ou seja, o que nos parece, e eu quero que os irmãos entendam, não exatamente essas questões para a gente ficar, mas para vocês entenderem onde nós queremos chegar com a tal da Terra Santa, qual o significado dessa terra. Então, nós compreendemos a partir de Daniel capítulo 10, que é uma questão de domínio, é uma questão de governo, é uma questão de um império, um poder que acaba não somente influenciando, mas até mesmo definindo o curso da história de um determinado povo. Nesse sentido, a ideia é que para cada região deve haver um principado. Agora,
Gabriel diz para Daniel que quando ele estava sendo impedido de trazer a resposta, o Gabriel lutava com esse príncipe da Pérsia, que não queria que ele descesse. É dito que ao cabo de 21 dias, Deus envia Miguel, o príncipe do povo de Israel. E somente com a chegada do príncipe de Israel é que Gabriel consegue cumprir com a sua ordem, com a sua missão, com o seu dever de levar a Daniel a mensagem. Ou seja, de tudo isso, o que nós podemos presumir? Que o príncipe daquela terra de Israel, aquela terra de Canaã, é Miguel. Miguel é um príncipe dentre tantos outros príncipes, de modo que aquela terra, portanto, é chamada de Terra Santa, porque o seu principado não é caído. É um príncipe que está totalmente e completamente submisso à ordem do Eterno. Ao passo que os demais príncipes sobre todas as outras nações são todos príncipes caídos, que se rebelaram contra Deus. Alguém fala: pastor, mas eu quero agora entender a relação com a minha vida. Essa é a grande questão. A terra de Canaã representa onde está ali o governo de Deus, o reino de Deus. Ou seja, é onde Deus exerce plena autoridade naqueles domínios geográficos. E se você, portanto, compreender, fizer a relação para o Novo Testamento, que o lugar onde Deus quer estabelecer o seu reino e exercer pleno governo e autoridade é o seu coração, você vai entender por que havia tantos inimigos querendo destruir e tirar o povo de Israel daquela base, daquele território. Seria como que os inimigos querendo destruir Israel, no sentido de tirá-los de debaixo da autoridade, de debaixo do governo e do reino de Deus. Naquela cidade também foi estabelecido um templo, é a segunda figura. E o que era o templo? O templo era uma representação de redenção e adoração. Ou seja, o templo lá na terra de Israel, lá em Jerusalém, representa toda a nossa vida de adoração, de devoção, de consagração, de experimentar salvação, de ser salvo continuamente. É isso aqui representado pelo templo. Agora, quando nós lemos o livro de Daniel, e aqui nós começamos a construir todo o contexto do que nós queremos dizer, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os inimigos de Deus que vão até Jerusalém, cercam a cidade de Jerusalém, e agora eles sitiam a cidade, até que por fim eles conseguem entrar, destruir a cidade e destruir o templo. O livro de Daniel, ele aparece na Escritura nesse momento em que o povo de Israel é vencido pelo rei Nabucodonosor. Jerusalém cai quando então o rei de Israel é levado cativo para a Babilônia, e o povo de Israel, o povo de Deus, é levado escravo para a Babilônia. A descrição no livro dos reis é que o rei de Israel, no caso de Judá, ali de Jerusalém, é levado como que é levado um cão. Ganchos são colocados nas suas narinas, e agora em humilhação ele é levado para a terra da escravidão. Jerusalém, a cidade do grande rei, é destruída e o templo é destruído. Nós não podemos ficar somente nessa história, porque senão nós perderíamos o sentido espiritual que isso representa. A verdade é que na nossa luta enquanto cristãos aqui na terra, há duas coisas extremamente importantes: o seu coração, a sua mente, a sua consciência, onde se estabelece o reino de Deus e a autoridade de Deus na sua vida. Não é sem razão que quando o apóstolo Paulo fala sobre a pregação do evangelho e a salvação das pessoas, ele diz: se com o teu coração
você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Ou seja, a salvação, ela está exatamente quando você olha para o Cristo de Deus e crê na sua ressurreição, porque é em ressurreição que ele é constituído Senhor e Cristo sobre todas as coisas. É o Cristo ressurreto que se torna o Senhor. Leia os evangelhos atentamente, vocês verão que após a morte de Jesus, os discípulos passam a chamá-lo o Senhor. E aí o título Senhor, o Curios, vai marcar a partir da ressurreição de Cristo. Sempre que se falar o Senhor, é uma referência a Jesus ressurreto. Ou seja, quando é que o homem experimenta a salvação? Quando ele reconhece a Jesus enquanto o Senhor, não somente crendo com o coração, mas confessando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não é uma questão de dogma, não é uma questão de mera profissão verbal, não é uma questão de rito, porque nós poderíamos falar, olha, repita comigo, Jesus Cristo é o Senhor. E você poderia falar, Jesus Cristo é o Senhor, mas a despeito de você falar, pode ser que ele não seja de fato o Senhor da sua vida, porque você não entregou o seu coração a ele efetivamente. Então, a questão da terra de Israel se relaciona com o fato do governo, da autoridade e do reino de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que nós estamos nesse processo de sermos libertos de todos os inimigos que usurpam essa terra. Assim como o povo de Israel, quando ele vai chegando ali na Transjordânia, toda a terra de Canaã em sua frente, qual era o grande desafio da nação de Israel? Não era entrar e vencer, destruindo todos os inimigos? Sim ou não? Daí os cristãos, na sua maioria, ficam entendendo que era para degolar criança, degolar a gente, cortar as pernas dos cavalos e destruir as árvores. Ali tem um sentido simbólico que deve ser entendido. Ou seja, entrar naquela terra, vencer os habitantes e ali se estabelecerem naquela terra, significa que essa terra, que é de Deus, onde está o seu reino, o seu governo, ela foi usurpada pelos inimigos, e esses inimigos estão dentro do nosso coração. E agora o grande desafio é que essa terra precisa ser conquistada. Ou seja, tão logo a pessoa ela ingressa no evangelho, ela toma consciência de que ela precisa de salvação, ela entra num processo de expulsar e de destruir todos os inimigos da sua alma que estão dentro de si. Os outros inimigos não estão fora de nós. É uma bobagem você achar que os nossos inimigos estão fora de nós. Eles estão todos dentro do nosso ser. Coisas que precisam de ser vencidas para que nós sejamos plenamente libertos e o reino de Deus prospere e se estabeleça em nós. E o templo, por sua vez, fala da nossa vida de adoração, de serviço e de redenção. A nossa vida de culto a Deus, não o culto enquanto um acontecimento, mas uma vida de devoção ao Altíssimo, de modo que todos possam olhar e identificar, aquele que vai ali é um adorador do Eterno, do Criador de todas as coisas. Ele é servo de Deus. Mas saiba que se nós todos, ao ingressarmos no Evangelho, nós começamos esse trabalho de estabelecer no coração esse domínio divino, essa autoridade divina e esse centro de adoração que é o nosso espírito humano, todos nós como templo do Espírito Santo, como habitação de Deus. Saiba, assim como aconteceu nas figuras do Antigo Testamento, existem inimigos que querem nos tirar dessa posição, que querem nos tirar dessa condição. Ou seja, nós não podemos absolutamente presumir que as coisas estão tudo bem e que nada ameaça a nossa vida espiritual.
Muitos cristãos falam, não, o fulano desviou, um exemplo, né? Mas quando eles dizem isso, eles estão se referindo ao abandono de algumas práticas, mesmo ritualísticas, ou de alguns usos e costumes, o que não necessariamente faz daquela pessoa um desviado. Ele pode se desviar daquelas formas e daquelas fórmulas. Não é disso que eu estou colocando. Eu estou falando que o crente verdadeiramente servo de Deus, ele corre um grande risco de que as coisas mundanas, as coisas pecaminosas, que o império das trevas nos envolvam de tal maneira que nos tire dessa base da autoridade de Deus sobre nós, desse centro de adoração, de devoção ao eterno. E isso acontece como que paulatinamente, pouco a pouco. O Nabucodonosor, com seus exércitos, cercou a cidade. Uma cidade sitiada. Uma cidade em que o inimigo vai ali minando pouco a pouco as forças daquela cidade. Uma cidade sitiada é uma cidade que vai se enfraquecendo, porque já não pode mais sair para buscar o alimento nos campos. Às vezes a água pode faltar, porque tem que trazer água de fora para dentro. Muitos têm que sair ao trabalho na lavoura, mas não podem fazê-lo, a cidade está sitiada. Ou seja, o inimigo, ele sitia o indivíduo para ir minando pouco a pouco as suas forças, a sua fé, de modo que o indivíduo, o crente, ele vai se enfraquecendo, e não raras vezes, mesmo cristãos que estão frequentando igrejas, estão na condição de uma vida espiritual como que a do povo de Israel no cativeiro, completamente com uma vida espiritual destruída, sem comunhão com Deus, faltando comunhão, faltando aproximação, porque nós vamos vivendo, e esse é o nosso tempo, são tantas coisas a serem feitas, inclusive as religiosas, que não nos sobra tempo para a contemplação, não nos sobra tempo para a oração contemplativa. Eu não me refiro àquela oração que já entrou num cronograma. Às vezes a pessoa ora aquela oração do cronograma, porque tem que orar a oração do cronograma, e acaba nem sendo mais uma oração, acaba sendo apenas o cumprimento de um ritual. A pessoa chega ali à noite, né? Senhor, muito obrigado por esse dia, o Senhor é maravilhoso, obrigado pela saúde da minha família, nos deu uma noite de sono, e amém. E isso não é orar exatamente. Ninguém se ora por obrigação, a oração é uma necessidade. De modo então que vivemos num tempo em que nos falta uma simplicidade de vida com Deus. Nós nos esquecemos de viver em oração constante, com coração, com gratidão constante, um coração de louvor constante. A música na igreja é uma coisa muito boa, ministério de louvor, muito bom. Agora, o que nós não podemos confundir é que o que acontece aqui no culto de domingo é uma adoração coletiva, e uma adoração no formato de canções, mas isso não nos impede e não substitui uma vida de louvor e adoração diária. Mas não é ficar cantando. Me lembrei de um caso que a minha mãe, quando estava na Assembleia de Deus, é um caso interessante, mas no final, até que o pastor tinha razão. Minha mãe queria cantar, porque todo mundo cantava na igreja, né? E é como se fosse a Rosirene querendo cantar. Pastor, me dá oportunidade para cantar. Mais ou menos isso, né, Rosirene? Aí a minha mãe queria cantar e ninguém dava a oportunidade. Não sabe que na Assembleia você tem que fazer o pedido, né? Gostaria de cantar uma canção. Aí os irmãozinhos empurrando para cá, empurrando para lá. Aí minha mãe cansou e resolveu falar com o pastor. Eu quero ver, o pastor vai deixar eu cantar? Não é possível. Pastor, eu quero cantar um hino na igreja. Aí o pastor olhou, não sabia como responder, porque também não queria deixar ela cantar, e deu a seguinte resposta: minha irmã, a sua vida já é um louvor.
E de fato, essa resposta tem sentido, tirando do contexto de querer deixar ou não cantar. O fato é que o louvor não se estabelece necessariamente cantando. Uma vida que glorifica a Deus, que exalta a Deus, alguém que depende do Senhor, é uma vida cujo viver e expressão é sempre um louvor a Deus. Então acontece que o povo de Israel, representando, portanto, essa autoridade de Deus sobre nós, na terra de Israel, e esse centro de adoração, de comunhão e de devoção com Deus, olhando então para a história deles, para nós entendermos como que nós podemos proceder, ocorre que a terra foi destruída, o templo foi destruído e o povo foi levado cativo para Babilônia. Isso mostra que é um povo fracassado, um propósito que foi fracassado, um propósito abortado no meio do caminho, um povo que não atingiu os objetivos para os quais eles foram chamados por Deus. E agora aquele povo que deveria ser uma grande bênção para todo mundo, estava agora numa condição de vergonha, numa condição de escravidão. Não pense você que não é possível que um cristão chegue a uma condição de vida espiritual que não expressa absolutamente a Deus. Não confunda, é muito possível. E os tempos que nós estamos vivendo são tempos propícios para essa experiência, porque é um tempo de esfriamento espiritual. É um tempo de dormência, de adormecimento, de sonolência, de letargia espiritual. Mas, como Deus tinha um plano para com Israel, Deus então levanta os seus profetas, a fim de despertar o povo de Israel, para que eles então assumam novamente o seu lugar, e comecem agora todo um processo de restauração da terra, e restauração da cidade, restauração do templo. E acredito que é aqui que nós nos encontramos. Ou seja, Deus levanta Esdras, levanta Neemias como profetas, para chamar, para convocar o povo de Deus do cativeiro. Os profetas se levantaram e disseram: olha, é hora, já é o tempo de sair do cativeiro. O Senhor nos envia para convocar, para sairmos dessa condição e então voltarmos para a terra e começarmos a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo. E eu percebo que é exatamente isso. O Senhor está nos chamando, está nos convocando para restaurar. Para restaurar. Eu sei que cada um aqui tem uma experiência com Deus, tem uma experiência de vida cristã, mas pense um pouco sobre a sua história. Pense um pouco que outrora, talvez nos primeiros anos de chamamento, você tinha tantos planos espirituais, tantos sonhos espirituais, tantos desejos. Deus te concedeu dons, talentos espirituais, mas e com o tempo, por algum motivo, algumas razões, simplesmente essas coisas foram deixadas de lado, para trás, foram sendo abandonadas, e nós fomos ficando simplesmente acomodados numa vida cristã estática, vazia, sem graça, como quem vai empurrando com a barriga, como que diz: não, eu estando indo para a igreja está bom demais, já está de bom tamanho, eu estou lá. Mas o estar aqui não é o nosso propósito. O estar aqui é apenas um meio para que nós possamos nos instruir e nos exortar e nos ajudar mutuamente para realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos. Ou seja, você foi chamado para quê? Pastor, eu parei de beber, eu parei de fumar, parei de dançar, não deveria, mas parou. Parei de algumas coisas que me disseram que eram erradas, e agora eu vou para a igreja. Mas foi para isso que você foi chamado? Você precisava de tudo isso para parar de beber? Tem um AA, você ia lá, e nem precisava do AA, é só você falar: parei, acabou, não bebo mais, vou beber agora só outras bebidas, como chamate, chá de erva doce, cidreira, camomila para acalmar,
dormir mais cedo, etc. Né? Então, por que você foi chamado? Gente, eu me lembro do início desse ministério. Eu me lembro como que todos nós, os primeiros, nós tínhamos ali uma avidez e uma busca por aquilo que nós entendíamos ser o propósito de ser igreja. Todos nós. Fazíamos conferências, fazíamos simpósios, reuniões de oração, em casa, grupo familiar, todos muito ávidos. O tempo passa e o tempo prova todas as coisas. E nós vamos, de repente, nos acomodando. Mas tem um grande detalhe, Quanto mais livre você é, mais se percebe o sinal da pureza da palavra que é pregada. Deixa eu tentar explicar. A palavra pura de Deus, basta olhar para Jesus pregando ali na Galileia, pregando na Judeia. Vocês nunca verão Jesus com uma palavra de cativeiro para dominar e controlar e manipular e manter e reter as pessoas. Nunca. Palavras de libertação. Até quando alguém chegava, Jesus vai te seguir por onde quer que tu vás. Jesus falava, não, o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Será que você quer mesmo? As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, o filho do homem não tem. É como que ele dissesse assim, pensa bem, talvez você esteja com outro interesse, com outra ideia, você não sabe exatamente o que é discipulado, então vá pensar direitinho, porque talvez não é exatamente isso que você quer. Então a palavra de Cristo é uma palavra libertadora, ou seja, para seguir a Cristo pela verdade, você tem que ter muita clareza, porque você fala assim, puxa, eu posso ir ou posso não ir? O Senhor me libertou para amá-lo ou não amá-lo, para decidir por Ele ou não. Ele nunca virá com um chicote, né? Como que te leva obrigado, escravo, como aquele velho ditado que dizia muito na igreja, não vem pelo amor, vem pela dor. Então, imagine se nós fôssemos levados pela dor, como é que você não estaria? Como é que não estaria a sua situação? Não é? Bem, de todo modo, eu quero dizer que como o tempo vai passando no nosso ministério, foi passando, e nós fomos cada vez mais trazendo uma palavra cada vez mais pura, no sentido de decidir não manipular a igreja, não ficar vigiando, fiscalizando, dominando, exercendo domínio sobre a vida de ninguém, mas assim, olha, a palavra é pregada, ensinada, cada um de si deve tomar a palavra voluntariamente e por fé e seguir o Senhor. Mas nisso nós percebemos um problema, que não é propriamente da palavra e nem da verdade e nem do ministério, é que quando as coisas vão ficando mais livres, nós vamos, às vezes, pode ser uma das razões, né? Nós vamos percebendo que, puxa, você vai perdendo a razão e só a verdade fica muito fragilizada, e você vai falando, então eu vou ficando do jeito que está mesmo, não preciso empenhar tanto. Ou seja, parece que nós precisamos de alguém que fique cobrando, que fique exigindo, que fique te vigiando, que fica te fiscalizando, que fica te ameaçando, ou prometendo, ou qualquer coisa do gênero. Cuidado, olha, você vai perder o reino, não faça isso, faça assim, porque desse modo você vai ganhar isso. Quando essas coisas são tiradas, aí só resta agora a nossa fé e a nossa decisão em fazer ou não fazer. Quando faltam as amarras, faltam os fiscais, nós vamos ficando meio entediado. E quando vai tirando os ritos, porque quando tem usos e costumes, poxa, você se apoia, você cumpre tantos ritos e cumpre os costumes e os usos, você sente um certo orgulho de ser cristão. Eu sou um crente, eu não faço isso que os outros fazem. Aí você fica ali como que apoiado nas muletas da sua justiça própria. De repente você descobre que nada disso é tudo bobagem, que o que Deus quer de você
é a misericórdia, é a graça, é o perdão, é a justiça, são frutos de um coração transformado, que não se compra, não se vende, não se barganha, não se conquista, só por obra do Espírito Santo. Aí você fala assim: então eu me tornei igual aos outros agora. Nós estamos iguais aos outros. Os outros fazem, a gente também faz, uns fazem, outros não fazem, mas é tudo igual. E agora? Você vai perdendo aquela força, né? Aquela garra, aquela determinação, porque agora você é convidado a amar a verdade. Então, olhando para nós, eu percebo que muitos de nós precisamos de ser chamados. Nós estamos precisando de uma voz profética que diga: povo de Deus, está na hora de voltar para a base. A base representada pela terra de Israel. Voltar para debaixo desse governo divino. Necessário que nós deixemos a terra da escravidão, a terra de Babilônia, a terra dos ídolos, onde não se louva a Deus, não se adora a Deus. Os irmãos imaginam que nós cantamos aqui uma canção no primeiro culto do ano, ou foi no último culto do ano, e por alguma razão colocaram a canção que foi cantada num blog aí, num canal, não sei aonde, de um pessoal cristão. Rapaz, em 10 minutos tinha dado não sei quantos mil acessos, quase 500 pessoas tacando pedra, que essa igreja e tal, e eu fiquei pensando: puxa, o que será que se entende por louvor, né? Porque as pessoas pensam que porque estão cantando a música do Fernandinho, ou da Valadão, estão adorando a Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. Leia Mateus 15. Jesus fala: vocês honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que significa que é possível você cantar Fernandinho, cantar Valadão, cantar o Voz da Verdade, mas não tem nada de adoração, de louvor. Adoração é uma atitude. Adoração é atitude. Adoração é conhecimento, é reconhecimento. Adoração é entregar em palavras, em ações, em obras, aquilo que pertence a Deus. Adorar é você falar: o Senhor é digno de ser louvado, e falar de coração, verdadeiramente. E portanto, o louvor se define não pela forma material do cântico, não pela liturgia, não pelo compositor, mas se define com que coração e com que sinceridade você declara aquelas palavras. Se palavras verdadeiras, ditas por um coração puro e verdadeiro, o louvor acontece. Por que eu disse isso? Porque muitos estão em Babilônia, mas estão enganados com os ritos. Não, nós temos que sair daquela terra e voltar para Jerusalém. O que isso significa? Nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade e do governo de Deus. E isso é restaurar os muros da cidade, sermos separados por Deus. Os muros implica separação. Começar a construir e reconstruir os muros que foram destruídos. Nos tornamos comuns, nos tornamos profanos. Cuidado, novamente, se tornar profano não é porque você canta uma música do Roberto Carlos que você é profano. Não, você pode cantar uma música do Roberto Carlos como o homem e ser um santo de Deus. E você pode cantar uma música da Valadão e ser uma pessoa extremamente profana, porque você toma o nome de Deus em vão,
porque você fala o nome de Deus como se fala o nome de qualquer coisa, por faltar no coração a devida identificação das palavras com o seu ser. Quem está me entendendo? Então é preciso, irmãos, em nome de Jesus, o que o Senhor está nos dizendo é: nós precisamos voltar. Assim como o povo de Israel tinha que retornar para Jerusalém, nós também precisamos retornar. Eles de Babilônia para Jerusalém, nós do nosso conformismo, do nosso sono espiritual, da nossa indiferença espiritual, dos nossos próprios prazeres, dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios planos, de tudo e de qualquer coisa que esteja nos mantendo afastado desse governo de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Agora, a grande questão, e aqui é onde a coisa, que quando os profetas proclamaram que havia chegado o tempo de o povo de Israel sair de Babilônia, voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, se reestabelecer na base onde Deus deseja que eles estivessem. Acontece que já havia se passado 70 anos. 70 anos foi um tempo suficiente para eles aprenderem a língua caldeia. Já foi tempo suficiente para eles gerarem filhos lá naquela terra. E os filhos crescerem dentro de uma terra que para eles não era estranha, porque o filho acabou de nascer, estranha para os seus pais. Para eles se torna uma terra normal, natural. 70 anos é um tempo suficiente para que aqueles hebreus pudessem agora lançar raízes naquela terra, comprar casas, digamos esses termos, abrir empresas, negócios, de modo que 70 anos depois, eles já estavam tão bem estabelecidos, que agora um convite para voltar para Jerusalém era convidar para deixar o conforto, deixar a estabilidade, para recomeçar, começar tudo de novo, numa terra onde está tudo destruído, as pedras todas queimadas. E quando então os profetas chamaram o povo de Israel, aí vem o profeta Ageu, que entra nesse momento histórico, e depois eu quero que os irmãos leiam o livro de Ageu, para os irmãos entenderem qual era a disposição e o coração dos hebreus frente ao chamamento de Deus. O povo dizia: olha, não é tempo de restaurar, isso é uma bobagem, não é por agora. Eles não queriam voltar porque era muito desconfortável ter que abandonar, ter que recomeçar. A vida estava tranquila para eles, mesmo no cativeiro. Muitos deles não ouviram a proclamação para deixar a Babilônia e voltar para Jerusalém. Muitos deles não ouviram. Muitos deles permaneceram lá. Ou seja, perderam completamente a visão. Não tinham mais a visão do supremo propósito de Deus. Ficaram lá. Os que vieram, que foram poucos, agora na hora de reconstruir o templo e os muros da cidade, ele falou: não, calma. Nós temos que construir nossas casas. Os irmãos acham isso justo ou não? Então, nossas casas. Aí começaram a construir suas casas. As casas estando prontas, agora vamos reconstruir os muros, né, pessoal? Porque a segurança da cidade. Aí está lá no livro de Ageu. Não, agora nós temos que ornamentar nossas casas. Ou seja, eles sempre tinham alguma coisa a fazer que os impedia de restaurar os muros. Ou seja, como que fica retardando, fica adiando, postergando, procrastinando
o objetivo para o qual o Senhor nos chamou. Irmãos, é preciso que nós entendamos definitivamente: se nós estamos nos últimos dias, e nem precisa de ser últimos dias, basta você ver gente morrendo todo dia, sabendo que o último dia para você pode ser a qualquer momento. Isso é sério. Que nós precisamos urgentemente voltar a essa base e reconstruir a nossa espiritualidade. Precisamos rever, repensar o conceito de oração, repensar o conceito do congregar, não enquanto uma atividade semanal, mas enquanto uma atividade espiritual, o congregar. Rever como nós ouvimos e recebemos a palavra. Precisamos de rever o nosso conceito de esperança na vinda do Senhor. É momento de nós repensarmos todas essas questões que envolvem uma vida cristã saudável, uma vida cristã sadia. Imagine que por tudo isso ocorre que uma das degradações, mesmo tendo o povo retornado, vocês vão ver isso no livro de Malaquias, é que agora surge ali 400, 300 anos antes de Jesus, que os líderes que deveriam conduzir o povo de Israel na verdade de Deus, na esperança do Messias, eles se corromperam de tal modo que quando Jesus vem, vocês sabem, Jesus entra no templo, expulsa os cambistas, dizendo: não façais da casa do meu pai casa de negócios. Ou seja, não somente eles tinham um problema de não querer atender ao chamamento divino de voltar, mas voltando, vê-se na prática o quanto que eles já não tinham mais nenhum compromisso real com a vontade de Deus. Ou seja, os interesses próprios, a ganância, foi ocupando o lugar no coração de uma vida espiritual de fato comprometida com a verdade de Deus. De modo, queridos, que quando Jesus chega em Jerusalém, ele se encarna, é o versículo que acabamos de ler no início, quando ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Para quem que ele está dizendo essas palavras? Essa é a grande pergunta. Porque uma coisa é você dizer assim: olha, nós temos que sair aí pregando para os espíritas, para os católicos, para os ateus, para os ímpios, né, como se costuma dizer, para os pecadores, dizendo a eles: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas a pergunta é: para quem Jesus disse essas palavras? Para quem ele estava dizendo? Ele chega ao povo de Israel, ao povo das alianças, ao povo da lei, ao povo dos ritos, dos sacrifícios, dos sábados, dos sacerdotes, para o povo da religião verdadeira. Em outras palavras, olha, a despeito de vocês estarem na terra, de terem o templo, mas o fato é que vocês não entenderam o significado dessas coisas. Ou seja, o povo de Israel, agora chamado os judeus, eles estavam completamente distantes da verdade que era o Messias, embora vivessem uma vida religiosa 24 horas em Jerusalém e dentro do templo e nas sinagogas. Então Jesus está dizendo: arrependei-vos. Ou seja, vocês precisam pensar, parar, pensar e considerar como vocês têm julgado o chamamento de vocês. Para que vocês foram chamados? Será que foi para constituir uma boa religião, com bons cultos, com boas festas, com bons ritos? Isso tudo eles tinham. O povo de Israel cumpria todas as festas judaicas, todos os sábados, todos os sacrifícios, tudo eles faziam com muita perfeição. Mas quando veio a realidade de todas as coisas, foi aí que então criou-se o choque e ficou bem claro e bem evidente que tudo o que eles não tinham era a esperança no Messias.
Passaram não somente a rejeitar o Messias, mas a perseguir o Messias, até que por fim o crucificaram. Jesus disse: arrependei-vos. Para haver o arrependimento é preciso que nós julguemos a nós mesmos. Arrependimento implica mudança de mente, mudança de consciência, mudança de coração. Quantas vezes nós cometemos alguma coisa e alguém fala: você tem que se arrepender, e você: tá, vou me arrepender. Aí: Senhor, eu te peço perdão, estou arrependido disso. E não passou muito tempo, você estava novamente fazendo a mesma coisa. Já aconteceu com vocês? É porque não houve arrependimento. Pastor, houve, eu orei, pedi perdão, eu estava arrependido. Não, arrependido não é o remorso de ter feito. Arrependimento é a palavra metanoia, implica mudança de mente. Quando você tem as suas faculdades alteradas, isso só é possível de acontecer se você ter uma atitude, uma postura de um autojuízo constante acerca da sua vida, das suas experiências, das suas decisões, do seu modo de viver, do seu modo de andar, do seu modo de se relacionar, do seu modo de congregar. Ou seja, você tem que parar um pouco, gasta tempo com você mesmo, gasta tempo com Deus e comece a considerar algumas coisas. Senhor, como é que eu tenho tratado a questão da tua palavra? Será que eu tenho ouvido displicentemente? Você já se perguntou isso alguma vez? Poxa, mas é porque você vai à reunião, você se assenta, você fica lá, bastante atenção, né, ouvindo. Mas será que isso não é apenas um rito, um cumprimento de um dever, de ter que ir, de ter que ouvir? Ou será que você está ouvindo no sentido de: o Senhor está me falando algo, eu preciso comer essas palavras, refleti-las e por meio dessa palavra iluminar o meu ser e me perguntar: será que eu estou atendendo o Senhor? Quando você começa a fazer esse autojuízo, você começa, isso na presença de Deus, em oração, a sua mente vai sendo alterada, você vai sendo convencido de quantas e quantas coisas não andam bem. Sua mente vai sendo alterada pela palavra, e na medida que você vai julgando a si mesmo, Paulo ensina isso em 1 Coríntios capítulo 11, se nós julgássemos a nós mesmos, se você refletisse, considerasse com sinceridade, a sua mente vai sendo mudada, suas percepções vão sendo alteradas, de modo que você vai agora criando uma consciência da verdade. E é essa consciência da verdade, chamada arrependimento, que fará você viver de modo diferente. Você não volta a praticar o que outrora você havia praticado, não porque você fez uma promessa. Você não volta porque você é outra pessoa. Porque é impossível que essa atual pessoa, essa atual consciência gerada pelo poder da palavra, faça isso, proceda desta ou daquela maneira. Então Jesus diz: arrependei-vos. É necessário uma mudança de mente, mudança de coração. E ele diz: e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Olhem para o Evangelho. Ouçam as palavras de Jesus, uma a uma. Você pode pegar uma expressão de Jesus simples, ou um ensinamento de Jesus dos mais básicos, até porque Jesus não tem nenhum ensinamento extraordinário, no sentido de, tão complexo, tão difícil. Complexo é entender a lei, é entender Paulo, aí é complexo. Você entender Romanos é complexo. Quem concorda comigo? Tem livro mais difícil do que Romanos. A leitura é difícil, é densa. Os conceitos são difíceis.
Você tem que ler uma vez, duas vezes, três vezes, tem que ter boa leitura, tem que ler um comentário bíblico, tem que ficar ali até você começar a entender quais são os conceitos paulinos acerca de santificação, de redenção, disso e daquilo outro. Você vai construindo aquela teologia enorme que não acaba nunca. Fala, espera um pouquinho, deixa eu descansar minha mente um pouquinho, deixa eu ouvir Jesus um pouquinho. Ele não tem nada disso. Ele é simples. Ele apenas andava entre as pessoas. E numa dada circunstância ele ensinava algo. Olha como é simples ler o Evangelho. Aí chegam para Jesus um certo mestre da lei, querendo apanhar Jesus numa situação difícil, e fala assim: você é mestre, você, Jesus, é um rabi, você pelo menos sabe qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Amar a Deus, etc. Respondestes bem. Ou melhor, a pergunta do mestre era: o que eu devo fazer? Olha que pergunta complexa. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Imagina só, alguém chega para o Cadmo: Cadmo, você é crente, você vai à igreja? Sou. E me diga uma coisa: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta fundamental, crucial, objetiva? Aí o cara fala: não, vamos estudar o livro de Romanos, você vai ver. O indivíduo vai morrer sem ser salvo, não vai dar tempo, não vai entender muita coisa, muito complicado. Não que Romanos não tenha a sua importância, tem a sua importância, mas estou falando quão simples são as palavras de Jesus. Todo mundo tem acesso. Aí Jesus fala: você quer saber o que fazer para ser salvo? Então o que está escrito na lei? Em outras palavras, a lei diz. A resposta para a sua pergunta está na lei. O que ela diz? Diz: amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus fala o que para ele? Vai, faze isto e viverás. Ame. Não é simples ou não? Fala a verdade. Onde está a complexidade? Mas o mestre da lei tentou deixar a coisa complexa. Quem é então o meu próximo? Quem é meu próximo? Aí Jesus fala simples. Em suma, o próximo é aquele que está ao seu lado. Porque nós queremos fazer missão na África. Não que não deva fazer, tem uns missionários que vão, mas é tipo aquela pessoa, sabe, que quer fazer um regime. Aí na hora do almoço, comendo muito, ele fala: segunda-feira eu vou começar o meu regime. Só fala na hora que está comendo. É um indivíduo que quer fazer as coisas para Deus, fala assim: olha, eu vou me preparar para eu ir pregar lá na Oceania. Nós vamos nos organizar para ajudar as crianças da África. Sempre uma coisa muito distante para poder nunca alcançar, e você tem a desculpa que é muito complexo esse objetivo, esse propósito. Jesus falou: não, um homem caiu numa vala, ele foi pego pelos assaltantes, tomaram seus bens, bateram nele, e ele estava lá quase que morto. Passou o primeiro próximo, que era um sacerdote, e fingiu que não viu. Passou um segundo próximo, fingiu que não viu. Aí Jesus não gostava de tornar a coisa complexa, mas gostava de puxar o indivíduo pela consciência. E diz: passou um samaritano. Porque o samaritano, para esse judeu que perguntou para Jesus, para o doutor da lei, o samaritano era um dos piores pecadores que havia. Para os judeus, havia 3 classes imprestáveis e condenadas: eram as prostitutas, os publicanos e os samaritanos. Eram os 3 filhos de Raabe. Servia para nada. Eles falavam que comer à mesa junto com um samaritano era como comer carne de porco. No entendimento dos judeus, é uma grande abominação.
Aí Jesus coloca um samaritano aqui, ao lado de um moribundo judeu. E aí o samaritano viu, sentiu as dores do homem, curou as feridas imediatas do homem, com seu azeite e seu óleo, colocou sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria, pagou as diárias da hospedaria e disse: cuida deste homem, quando eu voltar, se alguma coisa a mais precisar, eu pago a diferença. Aí Jesus pergunta aquela pergunta né, simples, básica, perguntou para o doutor da lei: quem foi o próximo deste homem? Aí ele respondeu: o samaritano. Jesus falou: vai tu e faze o mesmo. Ou seja, não importa quem está ao seu lado, se é um judeu, se é um religioso, se é um ateu, se é um espírita, se é um macumbeiro, se é um bêbado, se é pobre, viúva, não importa. Porque é a religião humana que faz a seleção de quem nós devemos e podemos ajudar. Então, leiam as palavras de Jesus, que você não vai ter dificuldade. Você não precisa entrar em debates, em conflitos teológicos. Deixa isso para os teólogos quebrarem a cabeça. O evangelho é muito simples. Leia Jesus dizendo o que fazer para herdar a vida eterna. Lógico que os crentes de hoje estão tão contaminados com tanta porcaria, que se alguém pregar isso, no sentido de essa noite eu vou pregar respondendo a pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? E a resposta na pregação é: ame a Deus e ao teu próximo e viverás. Ah, o debate amanhã na internet vai estar grande. Assim, mas e a fé? Olha a pergunta: sim ou não? Não, porque somente por meio da fé. Eu não estou negando isso não, só acho que uma pessoa para amar tem que ter fé. E o batismo? E se o indivíduo que amar a Deus e ao próximo não for eleito, como pode ser salvo? Se não for casado no papel, for amaziado. Não, sim ou não? Aí vem aquele tanto de perguntas. Sabe por quê? Porque deixaram a simplicidade do evangelho e fizeram da Bíblia um laboratório de fórmulas teológicas. Perdeu-se a simplicidade. Lembra que Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3: receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidas as vossas mentes e vocês sejam afastados da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Afastado da simplicidade. Então, se você começar a tomar as palavras de Jesus, eu tenho insistido nisso já há algum tempo, e olha que não é discurso, porque eu tenho feito isso e tem feito uma grande diferença. Olha que eu já li a Bíblia de todo jeito que você imaginar, de frente para trás, de trás para frente, de cabeça para baixo. Aí você agora fala: não, vou ler as palavras de Jesus. Não é estudar as palavras de Jesus, é ouvir Jesus falar. É você entrar num diálogo com Jesus e permitir que Jesus diga a você as palavras de vida eterna. E isso vai criando em você uma nova consciência. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. O quanto que os crentes precisam crer no Evangelho. O Evangelho nos é ainda uma coisa muito estranha. O Evangelho é defendido, mas as pessoas defendem o Evangelho, a expressão genérica, mas o conteúdo do Evangelho, a essência do Evangelho, não é nem mesmo conhecida de muitos. Amados, este é o meu apelo para os irmãos.
O nosso desejo ministerial é de nós voltarmos à nossa origem. Quero convidar os irmãos a pensarem a vida cristã, tá bom? Vamos pensar a nossa experiência. Não vamos ser negligentes e ignorar esse fato. Precisamos começar a voltar para o centro da autoridade divina, no sentido de buscar uma vida de comunhão com Deus, refletindo a nossa experiência, orando a palavra, lendo a palavra, e assim eu tenho certeza que o Senhor vai a cada dia nos forjando, né, esse novo homem, essa nova criatura, e assim estaremos no caminho de fato de sermos manifestados enquanto filhos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.